E aí, gente linda, como é que vocês estão? Eu tava olhando na internet um pouco sobre o que é investimento e eu não achei um conteúdo tão bom explicando. Então, eu vou fazer um resumão aqui explicando para você o que é investimento. Fica aí até o final que você vai entender quais são os principais investimentos financeiros e como eles são aplicados. Mas aí, o que é investimento? Segundo o dicionário, investimento é uma aplicação financeira, ou seja, uma aplicação de capitais que tem uma finalidade lucrativa. Eu acho que é uma boa definição, mas eu gosto de definir investimento como toda abdicação de capital hoje para buscar um capital maior no futuro. E é importante essa palavra, buscar, porque ela pode ou não pode acontecer. E aí que entra o risco. Essa possibilidade de poder acontecer ou não poder é o que a gente chama de risco no mundo dos investimentos. E toda a diferença entre o capital atual e o capital futuro é o que a gente chama de rentabilidade. Maneira, né? E aí, entendido um pouco essa definição do que é e o que não é investimento, por que que a gente não faz alguns exemplos aqui para fixar bem? Comprar uma casa é um investimento? É difícil explicar um pouco. Muitas pessoas podem entender que é, mas na realidade não é. Se ela é uma casa para moradia, ela não é um investimento, ela é um custo. Agora, se você está comprando para alugar, para especular, ou seja, você comprou uma casa que você acha que vai aumentar muito o valor dessa casa, você vai revender, ou você compra casas, imóveis para reformar e vender por um preço maior, obtendo lucro, aí sim é um investimento. Caso contrário, se for só para moradia, não é. Pagar uma faculdade ou um curso é investimento? Sim, se você usar esse capital que você tem, essa especialização que você tem para conseguir um cargo maior numa empresa, um emprego novo e aumentar o seu ganho de capital, com certeza é um investimento. Agora, se você fez por hobby, em geral, não é, porque você não vai ter um ganho de capital com isso e acaba sendo apenas um custo adicional, por lazer, prazer, justamente porque é um hobby que você tem. Mas aí tem uma galera que fala sobre investimento falando assim, eu vou investir em mim, eu vou comprar um carro novo, eu vou ir no spa, vou investir na minha saúde, vou pôr um ar-condicionado em casa, vou trocar o sofá, que não sei o quê. Esse tipo de gasto, ele é um investimento? Não. Apesar de você aumentar o seu conforto, você não está gerando um ganho de capital ou você não está buscando um aumento do seu capital com esse gasto. Então, não é um investimento, ele é custo também. E aí, entendido bem o que é investimento, eu vou listar aqui as categorias pelos quais são divididos os investimentos financeiros, que é o que a maioria fala aí na internet, e que para você que não sabe nada, você vai ter um resumão bastante completo do que é cada tipo de investimento. O primeiro é a renda fixa, o segundo é a renda variável e o terceiro é a reserva de valor. Renda fixa é todo investimento que você sabe o quanto vai ser sua rentabilidade num prazo pré-definido antes de você investir. Então, é um investimento pré-acordado que você vai saber o quanto você vai receber no final de um prazo pré-determinado pelo investimento. Então, como o nome diz, o ganho ele é fixo, ou seja, se você investiu R$ 1.000 hoje em um título de renda fixa de um ano tem a rentabilidade de 10% ao ano, você sabe que no final desse um ano você vai receber 10% do que você investiu, ou seja, R$ 1.100. É por isso que a gente chama de renda fixa. E aí, a renda fixa, se você fica até o final do contrato pré-estipulado, ou seja, se você não tenta se desfazer desse contrato, desse investimento, antes do período lá que você acordou, você nunca vai ter uma perda nominal de dinheiro, ou seja, você nunca vai receber menos do que você teve no investimento inicial. Se você acordou 10%, você segura esse contrato até o final, você vai receber esses 10% no prazo que você contratou. Beleza? Pode ter alguns casos, se você tenta se desfazer desse contrato, você acaba perdendo dinheiro, mas em geral, se você mantém esse contrato de renda fixa, você não vai perder, a menos que esse título dê default. Default é o risco de não pagamento, ou seja, ou para a instituição ou para o governo, qualquer que seja esse risco de não pagamento. Então, tirando o default, você não vai ter essa variação de rentabilidade diferente dos outros casos. E aí a gente separa a renda fixa em dois modelos.
Uns são títulos públicos e outros são títulos privados. Títulos públicos são aqueles que tá bastante na mídia e tal, você já deve ter ouvido falar, que é o Tesouro Selic, o Tesouro Direto, que é basicamente você está emprestando o seu dinheiro para o governo. É isso mesmo, o governo, além de todos os impostos, ainda pega o seu dinheiro emprestado. Mas, diferente dos impostos, esse dinheiro você empresta para o governo e você recebe juros referentes a isso. E isso é pré-acordado antes de você emprestar o seu dinheiro. Então vai estar lá a rentabilidade e o prazo definido. Existem vários tipos de tesouro direto, títulos públicos. Eu não vou detalhar aqui, vai ter vídeo no canal explicando todos esses títulos, pré-fixado, pós-fixado, com pagamento de juros semestrais, sem pagamento. Assim, tem várias variações desse tipo de título, mas o que eu quero que você entenda é tesouro direto, tesouro nacional, você está emprestando para o governo, títulos públicos. Títulos privados, por outro lado, você está emprestando para empresas privadas. E aí tem uma sopa de letrinhas que você já deve ter ouvido falar. CDB, LC, LH, LCI, LCA, CRI, CRA, debêntures, tudo isso aí são títulos, né? São dívidas que as empresas estão vendendo para investidores por uma certa rentabilidade, tá? Basicamente, CDB e LC é você emprestando seu dinheiro para o banco, para uma instituição financeira, onde essa instituição, essa empresa vai pegar seu dinheiro e vai emprestar para outra pessoa, cobrando juros, né? Que é isso que as instituições financeiras fazem, mas assim, você está emprestando seu dinheiro para uma rentabilidade que você definiu com o banco ou com a instituição financeira e eles vão fazer o que eles quiserem com esse dinheiro, beleza? E aí também tem o LCI e o LCA, que você está emprestando o seu dinheiro para o banco ou para a instituição financeira também, mas esse dinheiro que você está emprestando, ele vai ser investido, no caso do LCI, para empresas que necessariamente têm como prioridade, ou têm como o core do seu negócio o ramo imobiliário, e o LCA é a mesma coisa, só que para empresas que atuam no ramo do agronegócio, então no ramo agro. E aí, qual que é a lógica desses 4 investimentos que eu te falei até agora? Todos eles são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o famoso FGC. O FGC é basicamente, bem resumidamente, um seguro que dá direito à inadimplência, ou seja, se você é investidor, pessoa física, que emprestou seu dinheiro comprando esses títulos de dívida, e a empresa que você emprestou, o banco, principalmente o banco, a instituição financeira, quebrou, faliu, esse FGC te garante R$ 250.000 de seguro por instituição financeira que você está investindo e R$ 1 milhão por CPF. Então, é como se fosse um seguro e todos esses que eu acabei de falar, CDB, LC, LCI e LCA, eles são cobertos por esse fundo. Já o CRI e o CRA, eles é a mesma lógica, você está emprestando, você está comprando a dívida de uma empresa ou que atua no ramo do imobiliário ou no ramo do agronegócio. Por outro lado, ele não tem esse intermediador que é a instituição financeira ou o banco. Então, você empresta direto para a empresa, que no fim das contas vai ter um risco muito maior atrelado a isso. Por quê? Porque não é coberto pela FGC, né? Então, se a empresa quebrar, der o default, você vai perder o seu dinheiro porque você vai entrar junto com todos os outros credores, cobrar essa empresa depois, mas você não tem essa garantia que é esse seguro do FGC. E aí, tem gente que pode perguntar se é bom, se é ruim, assim, depende muito do seu perfil de risco, mas não existe muito investimento nesse cenário, né? Se é bom ou ruim, depende muito da empresa que você está investindo em si e não do tipo do papel que essa empresa está oferecendo, tá? E por fim, as debentures, que aí são dívidas de empresas como um todo, as debêntures servem para financiar uma empresa. Basicamente, você está pegando seu dinheiro e comprando uma dívida de uma empresa, aí pode ser uma siderúrgica, pode ser empresa de alimento, qualquer tipo de empresa, ela pode ofertar debêntures no mercado para se alavancar, e com esse dinheiro aqui, ela faz seus investimentos, faz algum tipo de expansão, e em vez dela ficar devendo o banco, ela fica devendo várias pessoas físicas que estão investindo nela em questão de comprando a sua dívida, né? E às vezes é muito vantajoso para a empresa fazer isso, porque acaba que ela tem condições melhores
de taxa de rentabilidade do que ela teria com o banco. E para os investidores, pessoa física também, por ser um investimento um pouco mais arriscado, eles têm rentabilidade um pouco melhor do que investimentos que são cobertos pelo FGC. Então, eu indico isso para debêntures para investidores um pouco mais experientes, mas você que não conhece nada, saiba que existe essa possibilidade também de comprar uma dívida de uma empresa. E aí, investimentos em imóvel e investimentos em agronegócio, eles são separados, eles são papéis separados, muito porque eles são isentos de imposto de renda. Então, o governo, ele tenta incentivar esses dois ramos, principalmente, e por isso, ele acaba incentivando, fazendo com que o investidor, não pague imposto de renda sobre esses investimentos. Então, esses papéis, tornam-se até mais atrativos, porque você não vai pagar lá os 27% do seu lucro, se for em um ano, né, no caso, sobre o seu rendimento, no caso desses impostos de renda. Tudo bem? E aí, a segunda categoria de investimentos são os que são chamados de renda variável, que com certeza são os mais apelativos, os que mais chamam a atenção, são os mais sexys, por assim dizer, e tem filme disso, Lobo de Wall Street, vai falar de ação e tudo mais, que basicamente, diferente do investimento em renda fixa, você não sabe o quanto você vai ter de rentabilidade, seja ela positiva ou negativa, num período de tempo. Então, você não tem essa previsibilidade que tem a renda fixa. Os principais investimentos de renda variável são ações, é o primeiro disparado, né? Então, ação é o menor pedaço de uma empresa. Então, a partir do momento que você compra uma ação, você se torna sócio daquela empresa, só que com a menor fatia. Então, cada empresa tem milhões, bilhões de ações e cada pedacinho, cada ação é um pedaço dessa empresa. E aí, eu não vou entrar aqui no mérito, depois eu posso fazer um vídeo detalhando, tem vários tipos de meio de transacionar isso, você pode fazer compra, venda, a termo, a descoberto, acho que é um detalhe mais avançado, assim, eu não vou entrar nesse detalhe, mas saiba que existe isso, saiba que existe dentro das ações também produtos derivativos, que basicamente são derivativos de ação. Também não vou entrar no detalhe porque eu acho que é um tema mais avançado, aqui eu quero só fazer um resuminho. Então, quando a gente fala de renda variável, a gente está falando de ação, basicamente, e de fundos de investimento. E aí, fundos de investimento, ele pode negociar ação, ele pode negociar cotas de empreendimentos, como os fundos imobiliários, que eles trabalham justamente com negócios imobiliários, e aí eles têm o dividendo baseado no aluguel desses negócios. Pode ser fundos de imobiliário também, mas relacionado a dívidas, que são os fundos de papéis, que eles são baseados em CRIs e CRAs. Pode ser fundo de fundos, então basicamente são fundos que investem em outros fundos. Assim, em geral, a gente está falando de renda variável, de ações e de fundos, tá? Basicamente, você não vai saber, então a característica desse tipo de investimento é que você não sabe quanto vai ter de rentabilidade por um período X, e você não tem essa previsibilidade que a renda fixa tem. Você pode ganhar muito ou você pode perder muito. Então, esse é o dilema da renda variável, tá? E por fim, a última categoria, que é a reserva de valor, ela não é bem um investimento, ela garante que o seu patrimônio, o seu capital, ele se corrija ao decorrer do tempo, ou seja, ele não necessariamente vai ter um ganho real, mas que ele se proteja da inflação. Então, basicamente, você consegue manter o seu patrimônio ao longo do tempo. Mas aí você pode até pensar o porquê que existe reserva de valor, qual que é o sentido disso, se você não vai ter um ganho real necessariamente. Basicamente, a ideia da reserva de valor é que você tenha uma garantia sobre incertezas futuras. Por exemplo, sobre uma guerra, se acontecer alguma catástrofe, qualquer coisa desse tipo, as pessoas que têm um patrimônio maior, elas querem ter essa garantia que se acontece algo do tipo, sei lá, uma guerra ou a queda de um governo, por exemplo, onde o dinheiro ali passa a não valer muita coisa, eles querem ter essa garantia de que o patrimônio deles, pelo menos um pedaço desse patrimônio, se mantenha e eles consigam ter algum poder de compra. Por exemplo, a principal reserva de valor hoje é o ouro. Então, desde antes de Cristo, a humanidade sempre usou o ouro como meio de transação, ou qualquer outro tipo de metal precioso, por assim dizer. Então, pessoas que querem manter esse seu patrimônio ali, essa reserva mesmo
de manter o seu patrimônio, manter o seu poder de transação, assim, em casos de incertezas, acabam investindo bastante em ouro, prata e esse tipo de moedas. E aí, eu vou entrar até num tema polêmico aqui sobre reserva de valor, que eu posso até listar aqui as criptomoedas como potenciais reservas de valor. Hoje eu acho que elas ainda não são, mas elas têm um potencial muito grande para conseguir ser uma reserva de valor ao longo do tempo. Basicamente, a característica de reserva de valor é a escassez. Então, putz, por que que não tem reserva de valor em pedra? Por que que não tem reserva de valor em água? Por que que não tem reserva de valor em qualquer outra commodity? Muito por causa da escassez. Então, a reserva de valor é muito vinculada a essa escassez. Então, por isso que ouro e prata eles são os principais reservas de valor. E as criptomoedas elas têm essa característica de escassez. Para vocês terem noção, hoje o Bitcoin já é o nono ativo mais negociado do mundo, ficando apenas atrás do ouro e da prata de reservas de valores e de grandes empresas como Apple e Amazon, por exemplo. Então, hoje o Bitcoin e as criptomoedas são uma realidade, então eles já foram sendo testados ao longo do ano. A gente viu características de reserva de valor, ou seja, o preço subir bastante em períodos de incerteza, como foi na pandemia, por exemplo, que a gente viu bitcoins aqui no Brasil chegando a mais de 400 mil cada bitcoin. E isso é um indício de que Bitcoin e as criptomoedas, as principais, né, tem muitas são especulativas, mas as principais, como Bitcoin e Ethereum, por exemplo, eles têm forte indício de que eles são boas reservas de valores. Então, por mais que seja polêmico, entendo que a gente possa considerar as principais criptomoedas também como uma reserva de valor. E aí, se era isso que eu queria falar, quis fazer um resumão aqui para vocês, para mostrar de uma maneira bem ampla e bem simples também o que são os investimentos, quais são as principais categorias e o que é cada clusterzinho dentro dessas categorias. E se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreva, ative o sininho, porque eu estou criando um conteúdo totalmente gratuito aqui no YouTube, onde eu vou ensinar tudo para você, desde o mais básico até o mais avançado sobre investimentos e finanças pessoais. Então, ative o sininho para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou soltando semanalmente.